vamos olhar para Charlotte com lentes psicológicas, comportamentais e espirituais. Olá, eu sou a Luísa aqui do canal, seja muito bem-vindo. E hoje a personagem que nós vamos analisar profundamente é a Charlotte York, lá da série Sex and the City, que você sabe que eu gosto dessa série. Mas essa não é apenas uma análise comum. Vamos olhar para Charlotte com lentes psicológicas, comportamentais e espirituais. A gente vai entender o impacto que a autoimagem dela tem na sua vida emocional, nas suas escolhas e principalmente no modo como ela se relaciona com ela mesma e com o mundo. É por isso que você é muito bem-vindo para ficar comigo até o final, curtir esse vídeo e compartilhar com alguém especial. Bom, primeiramente, Charlotte é talvez a mais, vamos dizer assim, incompreendida das 4 protagonistas ali da série. Porque ela é muitas vezes vista como a certinha, a tradicional, a romântica. Ela representa uma camada profunda da psique feminina, né? A busca por perfeição, até mesmo como um mecanismo de sobrevivência emocional. E é isso que nós vamos entender, o que está por trás disso. É aí que começa a nossa análise comportamental. Então vamos começar no primeiro ponto. Primeira coisa que eu quero trazer aqui é a máscara da perfeição que ela traz e a falsa identidade, né? Por que eu digo isso? A Charlotte, ela construiu uma persona social que representa o que ela acredita ser o ideal de uma mulher desejável, amável, né? E bem-sucedida. Mas aqui está o ponto. Essa persona, né, é um personagem que ela cria ali para viver isso que ela deseja, esse mundo perfeito. Essa persona não nasceu de um lugar autêntico. Ela foi moldada por crenças culturais, familiares e religiosas. Na psicologia, nós chamamos isso de falsa identidade. Quando você assume um papel que acredita ser necessário para ser aceita, validada ou amada, mesmo que isso vá contra a sua essência. Então ela está ali vivendo num ambiente que ela se transforma em quem ela não é. Porque ela aprendeu que desse jeito ela vai conseguir as coisas. Ela é a Charlotte, é a personificação da mulher que foi treinada para ser boa. Desde cedo, internalizou que para ter valor deveria ser elegante, doce, submissa, recatada, sensível, sofisticada, né? Características ali da cultura dela, o que faz uma mulher ser desejável. E aí, acima de tudo, ela busca também o casamento, né? Além de todas essas qualidades, ela tem que ser casada, né? E aí ela carrega um modelo de autoimagem inconsciente. Uma autoimagem sem coerência com a sua essência. Ela se enxerga como alguém que só terá valor quando atingir esse ideal. E como consequência, tudo que não se encaixa nesse molde gera culpa, vergonha e até mesmo repressão. Você pode ver que ela está numa busca incansável para casar, né, nas primeiras temporadas, porque o casamento vai trazer a vida ideal para ela. E aí ela está presa nessa autoimagem construída aí pela cultura. A segunda coisa que eu quero trazer aqui é a repressão do desejo e o conflito interno. Ela reprime suas opiniões, seus desejos sexuais, sua raiva, suas frustrações. E aqui a gente tem um material para explorar, né, do ponto de vista da Gestalt terapia. O que acontece aí com ela? Veja, a Charlotte, ela representa o eu deveria isso, e isso entra em conflito constante com eu quero.
Ela se esforça para agir como, assim, ela se esforça para agir como acredita que uma mulher deve agir, né? Aquilo que ela aprendeu, mesmo quando sua alma grita por algo diferente. Então ela tá sempre nessa luta constante, o que eu realmente quero, mas o que eu deveria fazer. Tem um episódio até icônico que ela tenta ignorar o seu desejo sexual para manter uma imagem de mulher de respeito, né? Ah, tem que alcançar X encontros e tal, e aí ela fica naquele desejo reprimido que não desaparece, e esse desejo ele adoece. Essa falta de entendimento do que está acontecendo ali, da sua expressão autêntica, porque o corpo sente, a alma grita. E aí o relacionamento esfria, a frustração vira padrão. E é assim que mulheres como Charlotte vivem em um loop, sem entender por que não se sentem completas, mesmo tendo tudo. Anel no dedo, apartamento lindo, a vida organizada, parece um conto de fadas, mas entra em conflito com a sua essência. A verdade, gente, sem autenticidade não há satisfação. O terceiro ponto é que ela vê o casamento como símbolo de valor. Charlotte acredita que sua existência só estará completa quando encontrar o homem certo, o homem perfeito, o príncipe encantado. Mas o que ela realmente busca não é o homem, é a validação final de que ela venceu como mulher. Essa ideia construída socialmente é devastadora para a autoimagem feminina. Cria uma crença inconsciente de que sozinha eu sou metade, só serei inteira quando alguém me escolher. Cria essa falsa ilusão. E na prática, isso a leva a tomar decisões impulsivas, incoerentes com seus reais desejos. Ela não aceita coisas que não quer. Na verdade, ela aceita coisas que não quer, né? Ela tolera situações incompatíveis com seus valores. E mais uma vez, tudo para não perder o status de mulher casada e bem-sucedida. Por quê? Porque é um alvo, né? É um objetivo de vida de uma mulher bem-sucedida casar na cultura dela ali. E aí, esse tipo de comportamento revela pra gente uma autoimagem fragilizada. Entende? Não tô falando negar a sua cultura, mas entender por que ela acredita nisso. E por que a autoimagem fica fragilizada? Porque quando seu valor está condicionado a algo externo, como status de esposa, ou outra coisa externa, você se torna emocionalmente dependente do mundo, escravo do que colocam pra você. E ali ela estava sendo escrava de uma cultura, de uma ideia que ela nem sabe por que ela acredita naquilo, entendeu? Nunca parou pra pensar nisso. Outro ponto que eu quero trazer aqui, o quarto ponto, é o perfeccionismo. O perfeccionismo como um disfarce da insegurança. Pois é, tem muita gente vendo assim, né? Charlotte, ela não é segura. Se você for olhar com atenção, ela não é uma mulher segura. Ela é perfeccionista. E são coisas bem diferentes. O perfeccionismo é uma armadura, né? Vamos dizer assim. É um mecanismo de defesa que tenta evitar a dor do julgamento, do abandono, da rejeição. Ela precisa parecer perfeita porque no fundo, tem pavor de parecer insuficiente. Então, ela, tudo tem que estar ali. Se, tem uma vez que ela é casada lá com um cara rico, né? E aí ela quer ser aquela esposa perfeita. E aí ela exige de si mesma um nível de desempenho emocional, físico e comportamental inalcançável. Uau, isso dá uma fadiga. A Charlotte exige pureza, exige perfeição, mas o ser humano é falho, é contraditório, é imperfeito por natureza. Isso faz parte do nosso existir, do ser humano, né?
E aí essa rigidez gera auto-julgamento constante, o que leva à exaustão emocional, né? Viver tentando ser perfeita leva à exaustão emocional, leva à frustração e até mesmo a sintomas depressivos. Uma mulher que tenta ser perfeita o tempo todo, ela tá sempre em guerra com ela mesma. É difícil, talvez você está passando por isso. Por isso que a Charlotte entra nesse lugar comum de muitas mulheres, que muitas mulheres lidam com isso, com essa tentativa de alcançar o perfeito, sendo que o perfeito é apenas uma ilusão. A gente tem que encontrar o que faz sentido pra gente. O quinto ponto da Charlotte é a cegueira afetiva. Que seria isso? É quando a fantasia desconecta da realidade. Ela entra ali numa fantasia da mente dela e sai do que realmente está acontecendo. Por que eu tô falando isso? Ela é romântica, mas a sua romantização acaba sendo um pouco patológica. Ela idealiza tanto o amor que perde a capacidade de enxergar o outro como ele realmente é. Entende? Floreia demais. E isso é perigoso, porque a idealização cega, ela faz você aceitar pouco. Você acha que aquilo é suficiente porque você idealizou uma coisa, tá criando fantasia na sua mente. E aí você acaba justificando comportamentos inaceitáveis do outro. Entendeu? É aquilo cego que não quer ver, né? Quer dizer, a pessoa que vê quer que não enxerga de verdade. Enfim, o romantismo de Charlotte é, na verdade, uma fuga emocional da realidade. É mais confortável viver na fantasia de que o príncipe virá do que encarar que a vida é feita de escolhas difíceis, limites firmes e dores necessárias. Sim, muitas mulheres vivem essa mesma ilusão. Muita gente, eu conheço muita gente que vive assim, estão esperando um salvador externo, um príncipe encantado, no cavalo branco, quando na verdade elas precisam ser salvas por elas mesmas, elas precisam ter esse encontro genuíno com si mesmas e com as suas faltas, os seus desejos e colocar isso na realidade e entender a sua construção enquanto pessoa. Outro ponto que eu quero trazer aqui é que a Charlotte, ela vê a maternidade como redenção. Mais à frente ali na série, a Charlotte entra em um outro enredo profundo, que é a maternidade. Ela acredita que será finalmente completa ao ser mãe, que a maternidade curará suas inseguranças e que vai reconectar ela com um senso de propósito. Mas veja novamente o padrão se repetindo. Ela transfere seu senso de valor para o próximo marco social. Antes era o casamento, agora é o filho. Sempre o valor da sua vida está no que está fora dela, não nela. Isso é um buraco na alma que não se preenche com conquistas. Esse buraco só se preenche com a verdade. Você precisa entrar, no caso da Charlotte, entrar em contato com isso. Por que o valor está sempre fora e não dentro? Precisa buscar a verdade, e é a verdade sobre si mesma, sobre quem se é, quem ela realmente é na vida, sobre o que se deseja, sobre o que realmente importa. Parece que ela está ali andando em círculos, num looping repetitivo ali, vivendo porque disseram que ela tinha que viver essa historinha. E maternidade não cura a mulher que não se enxerga, só aprofunda a sensação de culpa e insuficiência se ela continuar presa a uma autoimagem idealizada e inalcançável. A maioria das mulheres estão presas aqui. Gente, a vida da Charlotte assim, é um ensinamento pra gente. Porque tem muita mulher presa assim. Só vai ser a mulher ideal se a mulher de sucesso, se ela chegar a este X. E aí tem um outro ponto que eu vou trazer aqui, que é o sétimo ponto, que é o ponto da virada, quando Charlotte começa a se permitir. Interessante isso. Porque apesar de todas essas camadas, há um ponto em que Charlotte começa, mesmo que lentamente, no ritmo dela. No ritmo dela.
né? Mas ela começa a tirar as suas armaduras. Entende? Ela vai entrando em contato com o idealismo dela, a ilusão e a realidade. E aí ela vai começando a viver a realidade. Ela se casa com o Harry, né? Harry, até parece agora na série, né? Agora, que é um homem que não representa nenhum dos ideais que ela tinha. Ele é desajeitado, é judeu, é careca, é bagunceiro, mas é honesto, é real. Ele a ama como ela é, não como ela se esforça para parecer. No primeiro casamento dela, ela tinha que ser aquela bonequinha perfeitinha, mas nesse ela consegue ser ela mesma. E esse relacionamento é um ponto de virada. Charlotte começa a se desconstruir, a permitir prazer, a expressar raiva, a aceitar que o amor verdadeiro não se baseia na imagem ideal, naquele idealismo que é só ilusão, mas na aceitação mútua da verdade do outro, respeitando a alteridade, respeitando a diferença. E aí começa uma autoimagem saudável. É um ponto de virada que todo mundo deveria viver isso. Eu torço para que todo mundo viva isso. Qual é o ponto? Quando você não se vê mais como um projeto de perfeição, mas como um ser em processo. Você está em constante processo de crescimento e você tem um valor incondicional. Seu valor é seu valor, independente do que acontece fora de você. E o que nós podemos aprender com essa personagem incrível de Sex and the City, Charlotte? Charlotte York, a bonequinha, né, do Sex and the City. Ela nos ensina com dor ali, naquele sofrimento, e também com doçura, que a imagem idealizada da mulher perfeita não traz liberdade. Traz prisão, e tem muita gente vivendo assim. E ela representa milhões de mulheres que ainda acreditam que precisam parecer boas o tempo todo, perfeitas o tempo todo, sustentar tudo no lugar, ser forte, encarar, que precisam casar, ter filhos, manter a casa linda, o corpo impecável e a emoção contida. Tudo isso para provar que tem valor. Mas o valor não está no papel que você cumpre. E esse é o ponto chave aqui, é o ponto de virada. Virada de chave. O valor não está no papel que você cumpre, está em quem você é quando ninguém está olhando. Na sua autovalorização, na sua autoaceitação. O caminho da autoimagem estratégica que eu falo tanto aqui não é sobre montar um personagem para agradar o mundo. Porque isso você nunca vai agradar. Nunca vai chegar lá, você sempre tá no futuro. Mas veja, a realidade que eu quero trazer aqui é a questão de descobrir quem você realmente é. Com coragem, com verdade, com liberdade. É sobre parar de buscar um espelho perfeito, a situação perfeita. Para. E começa a construir um reflexo alinhado com a sua essência. O que eu digo aqui é sobre sair da autoimagem idealizada por alguém, que nem às vezes nem foi por você, foi o que você aprendeu, para viver uma autoimagem intencional, estratégica, inteligente. E isso começa com uma simples pergunta. Faz aí para você. Quem sou eu quando deixo de tentar ser o que o mundo espera? Porque a expectativa do mundo é do outro, falar dele. E quem é você quando você deixa isso de lado? Essa é a pergunta que transforma. Essa é a pergunta que liberta. E essa é a pergunta que inicia a jornada da autoimagem lucrativa. E quando eu falo de autoimagem lucrativa, é autoimagem com lucro em todas as áreas da sua vida. E se você quiser mergulhar ainda mais nessa construção de uma autoimagem estratégica, intencional, inteligente, você clica aqui no link da descrição aqui do vídeo
e vem comigo do meu lado. Vamos juntas construir essa autoimagem libertadora para você viver de verdade em paz, com inteligência, com intencionalidade e com propósito, ok? Eu fico por aqui e te vejo em breve. Tchau!